Gostei dessa aí. Você vai se apresentar? No último episódio da temporada, você vai se apresentar? Meu nome é Ruth. Meu nome é Ruth. Eu moro em Nova York. Não, é New Jersey. Eu não moro em Nova York. Olha, e ainda vai mentir na bio ainda, né? Não, vou nunca mentir. Mas estou em Nova York. Você tá no túnel, é isso? Você tá entre Nova York e New Jersey? Tudo bem. Gente, tô até gaguejando. Caraca, a gente chegou já, o quê? Quantos episódios? Quantos episódios já entre as duas temporadas? 23 entre as duas? Caramba. É. Eu tô tentando Bastante pensar. episódio. É. E chegamos também à marca de 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. Já temos, agora precisamos chegar aos 1.000 subscribers, que é inscritos no canal. Sim. Sim. Chegando. Tá andando. É bom ver esse processo. Se você chegou até esse ponto, sinal que você está gostando do conteúdo. Acione o sininho, se inscreva. Ai, gente. Eu fiquei pensando, assim, muito essa semana o como a gente andou, sabe, com podcast, assim. O Pretas era uma ideia de... A gente só tinha uma ideia de fazer, vamos fazer um piloto, uma conversa entre a gente. A gente até tentou fazer pautas marcadas, não rolou. Vamos fazer pautas soltas. Sim. Era só nós três, de repente vem convidados. E tá Então, super assim, e foi crescendo, né? E eu acho que o mais bonito de ver é que a galera no Brasil tá apoiando o projeto, ouve, debate. Eu tenho recebido até em DM, assim, no meu Instagram. Por que você não falou tal coisa? Por que você não fez tal coisa? Isso é tão legal, sabe? De ver esse retorno das pessoas, assim. E de pensar que a gente começou falando, vamos fazer 5 episódios e tá tudo bem. Hoje a gente já tá com 23. Bastante. Então, assim, me emociona de saber que nós chegamos até aqui. E me emociona muito de ter vocês junto comigo, cara. Porque não conseguiria fazer sozinha. Então, obrigada. Muito, muito e obrigada. faz um certo tempo já que não senta só nós três aqui. Eu Exato, estava saudade. desacostumada. É até estranho, né? Estranho. Porque quando a gente tem alguém, a gente tem uma pergunta sempre pra pessoa. Sim, uma curiosidade. Uma Já tô fofoca. cansada da cara de vocês já. Não tem nada pra perguntar mais. Não tem nada mais a contar de vocês. Brincadeira. Tem sempre algo que a gente quer saber. Então, Sim. eu acho que assim, hoje a gente pode falar um pouquinho, balanço do que foi. Essa temporada a gente conversou com muitas mulheres. Sim. Então, a gente pode pensar, e mostrar que a gente está aqui, né, gente? Que tem mulher preta aqui, que está incrível, criando projetos, e Sim. tem muito mais. A gente não sentou com nem um quinto das mulheres que a gente poderia, né, ter falado. Então, próxima temporada tem muito mais. Não só mulheres, a gente pretende também trazer homens, né? Então, Já trouxemos um. já trouxemos um. Papai Olha aí, veio aqui para abrir os caminhos. Então, assim, eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre... Já que a gente não tem mais nada a falar uma da vida da outra, a gente pode trazer um pouquinho do que foi a temporada para cada uma de vocês. Acho que para cada uma de nós também vou falar. Além disso, também, sei lá, planos para o futuro. Acho que é uma boa. O que a gente pensa, né, enquanto pretas. Enfim, os nossos próprios planos pessoais também. Eu acho que é bem bacana a gente compartilhar um pouco. E o que mais que vocês quiserem adicionar? E eu acho que é um pouquinho disso, né? Porque o podcast, no final, não é sobre a gente, não é sobre Liz, não é sobre Isa, não é sobre Ruth. É sobre as nossas histórias sendo contadas. As histórias de pessoas pretas em Nova York. Eu sei que nem todo mundo tem esse desejo de vir para Nova York. Nem todo mundo. Mas, pelo menos, assim, através do podcast, eu acho que a gente está mostrando que é possível. Sim. Que existe essa possibilidade. E que a gente tem histórias bem distintas. Tem preta que é favelada, tem preta que não é, tem preta que é doutora, tem preta que não é, tem preta, sabe, que é jornalista, tem preta que é acadêmica. Mas, ainda assim, a gente está aqui nesse momento se encontrando e contando nossas histórias, né? Que devem ser contadas, que são importantes. Importantes por quê? Pela influência
importantes pelo afeto, importantes até mesmo pelo apoio, sabe? Por você saber que está se conectando com alguém. Tipo assim, olha onde eu vim, olha onde eu estou. Poxa, eu já passei por isso. Então, poxa, eu também estou passando por isso. Então, tem sido bem gostoso ter as pessoas sentando aqui no nosso podcast. Acho que é exatamente por isso, sabe? Porque você pode se relacionar, relate, mas não é bem se relacionar. Você pode se relacionar com as histórias, você pode aprender com as histórias, você pode enxergar também possibilidade. Tipo, é possível. É possível caminhar, seja lá para onde for, não necessariamente para Nova York. Sim. Mas eu pego Nova York como referência, porque até então estamos aqui. E até então é um país de primeiro mundo, né? Infelizmente, seja lá o que for a definição de primeiro mundo. E é um país que até então é considerado potência, né? Então, se a gente chegou até aqui tão longe da onde a gente veio, a gente é capaz de muita coisa. Muito mais. Sim. E principalmente unidos, né? Sim. Porque eu acho que o podcast também tem mostrado isso, que é tipo... A gente não tá aqui só para contar, como eu disse, a gente não tá aqui só para contar a nossa história, mas a gente tá para contar a história de outras pessoas também. Então, existe um pouco dessa união entre a gente, querendo ou não, porque nós somos seres muito distintos, a gente não é o ser único. E, através disso, identificar as nossas semelhanças e também as nossas diferenças, né? Eu acabei de lembrar uma palavra que, inclusive, foi você que usou essa palavra lá no começo, lá na primeira temporada, plural. Nós somos plurais. Nós somos plurais, sim. Nós somos plurais e potência em movimento. Sim. São duas coisas que você disse lá na primeira temporada. E assim, e carregou mesmo, né, para todos os outros episódios, assim, a nossa pluralidade, a nossa potência. A gente trouxe aqui, e assim, chegou nem perto do que a gente poderia já ter trazido, né? Tem muitas outras mulheres que estão também vivendo as suas histórias, também estão construindo aqui nos Estados Unidos. Que são histórias completamente diferentes das que já vieram, mas as que vieram definitivamente são potências, né? Todas as histórias que passaram por aqui, inclusive nossas histórias, nós três, somos potências em movimento, Sim. né? Então, assim, é bem bonito mesmo de ver, é bem interessante, assim. Sim, realmente. Eu, particularmente, nessa temporada... Aliás, não só nessa temporada, né? Mas principalmente nessa temporada, porque a gente falou com tanta gente, tantas mulheres. A gente aprendeu sobre tantas famílias, né? Acho que isso marcou bastante essa temporada. Tipo, o poder da família nas histórias de cada uma de nós. E eu me senti, assim, mais reconectada, sabe? A minha matriz, as minhas origens, porque... Né, bem diferente de praticamente todo mundo que passou aqui. Eu não cresci no Brasil. E isso... E eu, tipo, fui aprendendo como isso me moldou. E ter essas histórias, né, da família de cada uma das nossas convidadas, de vocês, tipo, trouxe essa visão, esse contexto maior. Sei que não é sobre mim, né? Mas, tipo, o que eu tirei realmente dessa temporada. Essa coisa da estrutura familiar e o que isso significa. Sim. Como mulher preta também, como isso nos impacta no nosso futuro Sim. e onde a gente pode chegar por causa disso. E é interessante isso que você falou, porque eu também vim pensando sobre isso. Porque, além de tudo, nós não somos só referências, nós não somos só potência. Quando eu falo nós, eu falo população preta como um todo. Que o corpo preto em movimento já é referência, já é potência, já é luta, já é revolução. Mas eu penso também que, no quesito que a gente, além disso tudo, a gente é amor. E por isso que é muito falado sobre família. Porque a gente é vulnerável, a gente precisa de afeto, a gente precisa de apoio, a gente precisa do senso de comunidade antes de qualquer coisa. Tipo, a gente não consegue enxergar em lugar nenhum se não existir o amor, se não existir o conjunto, se não existir a comunidade. Sim. Por isso que o Pretas em Nova York está aqui hoje, porque existiu um pouco disso, existiu um pouco desse senso de comunidade. Sim. Obrigada a todas as meninas que chegaram e sentaram aqui e as que estão por vir também. Exato. Sim. E tem muito mais por vir. Isso que é o bacana. Eu estava vindo agora, né, no caminho, estava vindo de Uber, e aí o Uber, o motorista do Uber me perguntou: tá indo para uma festa? Eu falei para ele: não, tô indo gravar um podcast, né? E aí ele falou assim: o que é o seu podcast? Eu falei: o Pretas em Nova York. Estava explicando para ele. Ele falou assim: posso pedir uma coisa? Eu falei: pode. Ele falou: fala, o nome dele é Gregory. Eu falei que eu ia falar o nome dele, então eu vou falar. O nome dele é Gregory, porque agora ele tá seguindo a gente. Ele falou:
fala pra Isa e pra Ruth, porque ele já entrou no site, já vi tudo. E é isso que eu acho mais Não incrível. é brasileiro, né? gente? Não é brasileiro. E já tava assim, vou ver como que eu vou fazer pra traduzir. Falei, tá bom. Podemos adotar. Então, exato. Então, ele falou, fala pra Isa e pra Ruth falar um pouquinho pra elas, porque de você eu já ouvi, e depois eu vou repetir, mas falar um pouquinho pra elas o que era o Pretas em Nova York quando a gente começou e o que é o Pretas em Nova York agora. Então, para vocês, assim, o que é, Boa sabe? pergunta. Porque quando a gente começou, a gente tinha uma ideia Sim. e nós discutíamos, né? E agora, assim, para vocês, o que é Pretas em Nova York? Você quer? Ah, tá. Eu acho que quando eu comecei, quando surgiu essa proposta de vamos participar, vamos fazer o Pretas em Nova York acontecer, eu estava muito na pegada de vou contar o que é Nova York, vou falar um pouco de Nova York, vou contar das minhas experiências em Nova York. Só que aí, no decorrer do processo, eu vi que é muito maior que isso, que não dá para a gente contar da nossa experiência sem contar da nossa história, eu falo como ser humano, sabe? Como em movimento novamente, não tem como. E é algo grandioso. E eu comecei, a partir disso, perceber também que a gente não estava sendo... que as referências aqui não estavam sendo criadas só porque a gente está em Nova York, mas porque a gente conseguiu se mover até Nova York. Sim. Entendeu? Acho que surgiu... Olhando Pretas de Nova York antes, a Ruth, o que ela tinha em mente, olhando Pretas de Nova York hoje, eu acho que é um pouco disso. Tipo, qual foi todo o processo? Porque também, às vezes, eu sei que as pessoas... É muito mais fácil olhar o resultado final Exato. do que analisar todo o processo. Exato. E teve um processo. Quando eu falo que teve um processo, é assim, a Ruth, sabe, que já morou em favela, que é filha de empregada doméstica, hoje ela está aqui. Então, teve um processo para eu chegar até aqui. Teve uma história por trás disso. Não é só a Ruth em Nova York. Eu acho que quando eu comecei... Falando só de Ruth em Nova York, ia ficar muito superficial. E eu sou muito mais que isso. Eu tenho toda uma história para chegar até Nova York. Eu não estou falando só por mim. Eu estou falando por todas as meninas que sentaram aqui no nosso banquinho, né? No nosso sofazinho. Então, falando por mim, é isso. Não, acho que é realmente isso mesmo. A gente estava focando bastante em... Não, mas vamos falar de Nova York. Vamos trazer para Nova York, nananã e tal. Mas qualquer pessoa pode falar de Nova York. Qualquer pessoa. Mas quem pode falar da gente, né? Quem que pode contar as nossas histórias? E eu acho que, para mim, hoje, o Pretas é um ponto de encontro, sabe? Um ponto de encontro e um lugar para existir, sabe? Existir plenamente e aprender e trocar. Não só a gente oferecer, né? Desculpa, conteúdo, roteiro, whatever, informação, não é só essa oferenda. É uma troca. Sim. Então, acho que agora virou isso para mim. Tipo, nossa, eu tô indo pro Pretas, o que eu vou aprender hoje, sabe? Sim. É mais uma coisa desse É nível. um espaço de acolhimento Sim, também. Né? espaço de acolhimento. Não só exato. espero que não só pra gente. Eu acredito que isso dá a entender, eu acho que isso realmente mostra que a gente está no mesmo caminho, que a gente está no caminho certo, porque foi basicamente o que eu falei para ele, assim, né? Em outras palavras, mas quando surgiu, a primeira vez que surgiu a ideia Pretas em Nova York na minha cabeça, assim, era mais para contar histórias de mulheres pretas em Nova York. Era isso. Então, assim, para mostrar para outras mulheres pretas, meninas e mulheres pretas no Brasil, que era possível sonhar, que era possível construir, que era possível vir para cá. E que era muito mais do que só aquela objetificação da mulher preta no exterior. Então, era isso a ideia. E aí, conforme o tempo foi passando, a primeira temporada eu acho que foi uma coisa muito... A primeira temporada foi reveladora para mim. Não vou falar que não foi reveladora, mas foi reveladora. Mas eu ainda tinha esse espaço de Nova York, Nova York, Nova York, sabe? E eu acho que a segunda temporada, principalmente que nós trouxemos, né, num quadro Mulheres que Inspiram, e aí a gente começou a ouvir bastante de outras mulheres inspirando, para mim virou mais esse acolhimento, essa troca de... essa troca de informação, né? Como a Isa falou, exato, o que eu vou aprender hoje, essa troca de vivência, essa
sororidade, que a gente falou isso também em outro episódio, pluralidade, mas virou muito mais essa coisa do conforto mesmo, sabe? De saber que a minha história não é única e que eu não tô sozinha. Vim pro Pretas, assim, eu acho, e também coincidiu da história, não da história, mas coincidiu da minha vida no privado, né? Na minha vida tá turbulenta e o Pretas mostrando outras mulheres que estão construindo, estão fazendo, estão... Vamos lá, vamos juntos, sabe? Sim. Como a Lu, que veio aqui, Lutita, trazendo um projeto para crianças. Sim. Assim, Que é maravilhoso. Exato. Que existia. Exato. Então, assim, é possível, né? E aí, o Pretas, para mim, virou isso. Virou um ponto de referência. Eu sei que é nosso, mas, enfim. Mas virou um ponto de referência de mulheres pretas fazendo, movimentando, né? Essa potência realmente movimentando, assim. E isso me inspirou a ponto de... sei lá, levar para terapia, a terapeuta falar, você tá tendo uma sessão de terapia toda semana, sabe? Você tem 2 sessões agora, você tem uma comigo e tem uma com as meninas. E isso é realmente, assim, é motivador, e como a Ruth falou, eu espero muito, assim, que outras pessoas estão tendo, outras meninas e mulheres pretas estão tendo essa visão, estão acompanhando da mesma forma que a gente, assim, pegando, aprendendo, pegando as partes, assim, trazendo para a vida delas. E a mensagem... Só tem uma coisa que eu acho que não mudou desde a nossa primeira conversa, assim. A mensagem de que é possível. Com certeza. É difícil. A gente, inclusive, teve episódio com meus pais que foi, assim... Só chorando. Só choro. Só choro. Eu ainda tô pasma que eu não chorei, gente. Pois é. Foi um marco na minha vida. Assim, eu falei, eu vou achar um ponto que o olho dela tá, assim, lacrimejando. Mas... Eu, ultimamente, não ando precisando de muito, não. Né? Hoje eu vim no ônibus chorando ao lado da Ellen, que está aqui. Ai, meu Deus. Eu vim chorando. Olha, ô Ellen, você quer aparecer? Aquela. A Ellen vai aparecer algum dia. Não precisa que aparecer hoje, mas algum dia ela vai aparecer. Você quer aparecer? Não. Era nossa personal. Mulheres que inspiram a gente a voltar à academia. A ser fitness, porque tô precisando de uma Ellen todo dia, lá na janela de casa, batendo. Mas é isso, sabe? E acho que o legal também é isso, que a gente está aqui sentando, está conversando, está contando nossas histórias, a gente está compartilhando as nossas dores, e eu acho que, além de tudo, a gente está compartilhando as nossas alegrias também. Isso é muito gostoso de ver. Quando eu falo de possibilidades, eu também sinto aqui, eu tive muito disso que a Isa falou, eu sinto aqui, eu fico olhando para a história da Lu, eu fico olhando para a história da Camila, eu fico olhando para a história da Karina. Gente, eu não vou citar todo mundo. Eu fico olhando para a história de cada uma e falando, caralho, mano, olha que legal ela tá fazendo, e eu também posso, se elas também estão podendo, eu também posso. Eu também posso. Então, eu espero que a gente, que foi o que você falou, é muita possibilidade. Então, eu espero que a gente consiga também despertar esse senso de possibilidade, esse movimento de possibilidade em outras pessoas também, outras mulheres pretas, sabe? E eu sei também que a gente comentou até... Eu sei não sei de nada. Uma vez a gente comentou também... que a gente cria muito as nossas referências na família. E realmente, a gente tem muito das nossas referências na família. Só que a gente também, às vezes, procura muito das nossas referências fora desse ambiente, fora desse círculo. Porque, às vezes, não existe, não está lá presente. Existem as características, mas talvez não exista o movimento em si, a ação em si. E às vezes nós somos o ponto de referência das Às vezes também é isso. Também tem isso. Às vezes nós somos o ponto de referência. Nós somos o primeiro ponto de referência, né? Sim. Tipo, o primeiro a falar, olha, olhando para cima, né? Então, vou olhar para Ruth. Sim. Né? Onde eu quero chegar, onde eu quero que minha filha chegue, onde eu quero que meu filho chegue. Então, E eu acho que é isso. E olhando pro Pretas, eu vi muito disso também. Eu falei, não tem na família, mas tem aqui no Pretas, tá sentado no nosso sofazinho. Se tu não sentou, ainda vai sentar. Vai sentar, exato. Que incrível. Onde a gente... Eu não sei se vocês pensaram nisso, né? Eu sempre penso, porque eu penso bem grande, mas... Olha que incrível. A Karina na Globo sentou aqui com Pretas para falar sobre diversidade, para falar sobre negritude, para falar sobre potência. Ela sentou aqui. Para falar sobre as loucuras de Nova York. Para falar sobre louco social, que agora é louco sociável, que agora eu chamo todo louco de social. É verdade, eu não consigo parar de pensar nisso. Pois é. Aí vem Letícia Vidica, da CNN, e senta aqui com a gente e fala da importância desse canal, fala da importância da gente ter... tem tanta gente que, assim,
tá aqui em Nova York, eu não quero citar o nome porque eu não quero jinxie. Como que é jinxie em português? Azarar? Não quero azarar, mas que eu quero muito, assim, Zicar. né? Zicar. Quero muito que venham para a próxima temporada, sabe? E isso é muito... Eu não sei se nós estivéssemos no Brasil, nós estaríamos sentadas com essas pessoas, batendo esse papo, Com falando certeza. de todos esses Sim, assuntos. Com certeza. Como a gente está aqui. Então, assim, mesmo que a gente tenha... Não foi voluntariamente, foi involuntariamente. A gente tenha mudado um pouco o percurso de tirar um pouco de Nova York para nossas experiências, continua sendo porque estamos em Nova York que nós Sim, temos com certeza. essas experiências. Nova York sabe? está nos unindo ainda assim, querendo ou não. Exato. Em algum momento a gente se separa, volta pro Brasil, não volta, fica, não fica, se decide, não se decide. Mas Nova York está nos unindo. Mas essa é a jornada, né? De todo imigrante, eu acho. De todo imigrante. Tipo, será que eu vou? Será que eu fico? É um eterno balanço de o que vale a pena naquele momento, sabe? O que impera com prioridade. É fazer a vida, ganhar dinheiro, nananã? Então, quem sabe, fique aqui. É a segurança? Então, quem sabe, fique aqui. É ficar a perto saudade? da família. Quem sabe, vai. Vai embora. É qualidade de vida. Mas É isso conforto. muda totalmente É a cada comida. momento. Você tá colocando na balança, é isso? Você anda colocando na balança. O choro faz parte disso, o choro de hoje. Tá colocando na Não, pior balança. que não. O choro de hoje é outra coisa. Ah, então tá. Outra A coisa. gente deixa para um próximo episódio, quando Sim. tiver tudo resolvido, porque vai se resolver. Sim. Sim. Não, mas não é nada pessoal, não. Eu compartilho. É porque uma pessoa... um amigo meu muito jovem, de 29 anos, faleceu. Aí isso me fez pensar muito, sabe? Na vida, na Ruth como pessoa, nas decisões que eu tomo, nas decisões que eu não tomo. Principalmente, acho que pela idade, isso me tocou muito. Aí eu vim o caminho inteiro chorando, gente. Foi Sinto por muito. isso. Primeiro, meus pêsames mesmo em ouvir isso. Sim. Porque... Eu fiquei eu fiei muito triste mesmo. E mexe Mas com a eu gente sei que não mesmo. é sobre mim, né? Mas eu fiquei triste. Não é que não é sobre você. Muito pelo contrário, é sobre a gente, sim. Sim, Mas, também. e isso é uma coisa que eu não sei. A gente trouxe um pouco para um dos episódios. Eu acho que foi naquele episódio. Não foi. Deixa eu pensar. Mas a gente trouxe um pouco sobre essa questão de quando você perde alguém no Brasil, né? Ou a dimensão. Ah, não, mas ele é daqui. Ah, tá. Morreu aqui? Sim, morreu aqui. Nossa, tá. Então, eu ia levar para o outro lado, mas... Ainda só bem pra que não é do concluir- Brasil, não. até para concluir esse pensamento, porque nós, como imigrantes, assim, até dá para trazer esse exemplo também. Tudo que acontece no Brasil toma uma dimensão enorme para a gente. Porque a gente não está lá, porque a gente não tem... Mesmo se a gente estivesse lá, a gente não ia ter controle, mas a sensação que dá é que a gente é impotente, que a gente não está presente. Enfim, aí surgem todas as dúvidas sobre tudo, né? Tudo que a gente está fazendo. E aí, quando a gente perde alguém no Brasil, é ainda pior, assim. É devastador 3 vezes, né? Porque parece que Enfim, se a gente estivesse no Brasil, ia ser a mesma dor, mas talvez não. Para mim, não é. Eu me sinto uma mistura de sentimentos toda vez que eu perco alguém que está no Brasil. E eu acho que aqui toma essa mesma dimensão, mesmo sendo alguém que está aqui, mesmo sendo... Você está sozinha aqui. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha outras pessoas parceiras, por mais que você não tem sua mãe para te abraçar. E aí isso dói, e isso faz a gente pensar realmente muito mais em como estamos tomando decisões, como a gente está... será que vale mesmo a pena estar longe? Eu acho que é a primeira pergunta que vem para todo mundo. Sim. Vale mesmo a pena estar longe? Sim. Vale mesmo a pena não estar com a minha família? Então, dá mesmo o direito de chorar, sabe? Se deu o direito de chorar, se deu o direito de fazer o que tiver que fazer, porque isso é uma das coisas que pesa mesmo na vida do imigrante, assim. Não é... E é qualquer imigrante. Isso é qualquer imigrante. Para sempre. Isso pesa. E depois também, quando chega no Brasil, aí acontece algo com alguém aqui, ou acontece qualquer situação aqui, é a mesma sensação. Porque, né, você tá
Agora você tem ainda duas vidas, né? Em Sim. 2 países completamente diferentes, com 2 culturas completamente diferentes. Então, assim, E é pesado o que a Isa falou também sobre a vida do imigrante, que eu achei bem interessante, que esses últimos dias eu tô tendo muito esse pensamento. O quanto a vida do imigrante é assim, meio que passageira, né? Você encontra as pessoas, você se apega às pessoas, elas se vão. Você vai ali, faz as pessoas se apegarem e você se vai. E você tá nesse constante movimento. O que é maravilhoso, porque você conhece pessoas assim. vai reciclando. Tudo tem sentido. Mas, Vai reciclando, mas é maravilhoso, é muito bom saber que você tem conexões em vários espaços, em vários ambientes, fazendo várias coisas, mas deixa uma saudadezinha ali. Você fala, caralho, eu queria aquela pessoa nesse momento, caralho, eu não consegui fazer isso com aquela pessoa nesse Foi momento. meu final de semana inteiro, gente. Não pra deixar tudo todo deprê, mas nossa, bateu uma saudade. Eu me senti assim tão sozinha, sabe? Aí pensando nas pessoas que eu poderia estar perto e tal. E, nossa, eu entrei numa bad, mas... Aí hoje eu tô aqui, né? Fazendo um trabalho de inspirar outras pessoas que querem também passar essa dor. Que quer passar por essa dor? Quer ter um Que pouquinho quer passar por tudo isso? Ó, a gente já teve episódio de Eu tô avisando. dica errada. A gente deu muita dica errada pro monte de gente. Não vou esquecer daquele episódio. Eu acho que foi até o último episódio que a gente usa a roupa e teve devolve. só nós 3. Devolver roupa, pular catraca. Pular catraca. Essas coisas. E agora a gente ainda tá dando mais uma dica de que se quiser sofrer, vem pra Nova York. É isso também, né? Não precisa nem sair, nem ser Nova York, é só sair de Só casa. sair de casa. Mas Nova York também pesa. Gente, vamos lembrar de outra coisa, que agora chegou o verão. Isso eu acho que é importante Nossa, mencionar, porque a gente ficou aqui aleluia! o inverno inteiro falando do frio. Pois é. E agora, esse final de semana, fez 30 graus. E acho que também já mudou o humor, já mudou muitas coisas também. Tanto que hoje tá 23 e ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Tem uma pessoa reclamando que a temperatura desceu. Não. Sim, tá maravilhoso. É. E isso faz até você... Aí, nesse momento, você pensa, será que eu volto mesmo pro Brasil? Será que vale a pena? Essa Nova York, meu Deus do céu. deixa Será que qualquer um vale a louco. pena? É muito amor e ódio. Nova York é muito amor e ódio. De agora até setembro a gente ama Nova York. Sim, Chegou não tem setembro, igual. todo mundo, Não né? é? Depois de setembro a gente volta com os episódios deprê. A gente volta. Agora a gente não vai ter muito tempo pra... Começa a questionar a vida. A será vida... mesmo que vale a pena? Nova York ou São Paulo? Onde é o que mundo. eu vou ficar, entendeu? O mundo. Mas até setembro a gente vai estar aqui sorrindo, feliz. Sim. Até setembro a gente arruma uns gigs remotos por aí. A gente passa o inverno em algum lugar ensolarado. Exato. E espero que até setembro a gente possa falar muito mais. Mais sobre amor preto, mais sobre família pretas, mais sobre histórias pretas, mais sobre potências pretas, muito mais. Porque outra coisa também que foi interessante que você falou, que a gente ficou aqui a todo momento falando das nossas referências, e a gente falou também sobre família. E eu acho que a gente também tem que trazer muito isso, porque eu já falei, eu vou falar novamente. A gente é isso, a gente é família, a gente tem nossas histórias, e cada um com as suas diferenças. Sim. Mas que é gostoso você ver, é gostoso você assistir, mesmo pra quem tá de fora. E isso eu acho que é uma coisa que eu devo trazer em relação ao último episódio que foi sobre o Dia das Mães, né? Que ter tido contato com a sua família, ter visto a sua família aqui, surgiu também um pouco dessa referência, porque é muito das coisas que às vezes a gente não tem dentro de casa. Eu sou muito agradecida por ter sido criada pela minha mãe, com certeza, só pela minha mãe. Mas eu sei que ter a mãe e um pai, e eu sei o quanto isso... numa família preta tá defasado ainda. Eu sei o quanto é necessário e eu sei o quanto tá defasado ainda. E quando eu falo de defasado, eu não tô falando só da família em conjunto, tipo, no papel civil, que foi uma coisa que eu mencionei. Tô falando do cara chegando junto mesmo, da mulher chegando junto. Eu sei que tem várias problemáticas que mantêm eles separados, mas foi gostoso de ter tido esse contato com a sua família e enxergar essa possibilidade que a gente vem tendo falando. Sim. Foi gostoso mesmo, foi bem necessário, Foi né? necessário. Ter essa imagem. Sim, porque a gente tem que estar sempre trazendo as mulheres aqui, as meninas, para contarem suas histórias, falando da sua mãe. E a gente viu, então, uma mãe e um pai aqui nesse sofá. E aí a diferença que isso faz até para a vida da sua mãe também, né? Você vê que ela é uma mulher que é bem
assim, não sei se é legal falar bem cuidada, mas não sei, amparada? Não sei. É antiquado falar Acho que é assim? amparado, porque existe um apoio, existe um amparo ali, quando você tem a Eu acho que presença de... amparo seria mais próximo. Plena. Sim. É uma mulher plena, assim, tipo, de afeto, de carinho, Sim. de... E que fique claro, não porque há um homem ao lado, mas porque Não, é uma família, uma parceria. um companheirismo Com ali certeza. presente Exato. para dar esse Com amparo, certeza. né? Que não é, tipo, Exatamente. criar sozinha, né? Porque é o que... Eu tive essa conversa com meu pai no outro dia, tipo, sobre estrutura mesmo familiar, sabe? No sentido de... meu pai perguntou... Eu falei pro meu pai que eu ia deixar aquela última parte do episódio em que você estava falando com ele, que eu ia deixar porque eu achei... E eu falei pra você no dia, eu falei, essa parte tem que entrar no episódio. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Não vou falar muito, não. Mas aí, eu tava falando com meu pai sobre isso, sobre a estrutura, sabe? É muito difícil ainda, não só no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também. É Aí traz verdade. entre Pretas e Nova York também. Exato. É muito difícil ver uma estrutura familiar assim. Seja Preta, pai né? e mãe, mãe e mãe, pai e pai. Eu não tô... Preta, né? É, Que a gente- é uma estrutura familiar preta, sabe? De amparo, de apoio. Sim. Alguém que você vai voltar para cá, você vai estar ali, o amparo, o apoio está ali do seu lado, entendeu? Sim. E foi muito bacana, assim. Eu não tinha pensado no tamanho daquele episódio, sabe? Até a gente realmente gravar o episódio e eu pensar fora da caixa, assim, porque para mim é uma coisa muito comum. Eu fui criada ali. Eu fui criada nesse Sim. meio, sabe? Sim. Sim. Poder conversar sobre isso me fez refletir sobre, inclusive, o que eu quero para mim, para o meu futuro. Sim. Qual a estrutura que eu quero criar, sabe? Qual a estrutura que eu quero ter, assim. Então, que é uma coisa que automaticamente estava na minha mente, porque eu tenho pai e mãe preto, eu vivo ali dentro dessa casa de pai e mãe preto e eu fui criada nessa estrutura. Mas eu comecei a repensar assim, ainda mais, e a minha conclusão é a mesma, eu quero criar uma família com a mesma estrutura que eu fui criada, mas agora, pelo menos, eu tenho a certeza do porquê. Que ótimo. Sabe? bom, Então, sim. obrigada. Obrigada. Apesar da Ruth querer fazer fofoca com a minha vida. Obrigada, viu? Eu agradeço. Você fez um ótimo balanço. Eu vou chutar essa mesa até o final do episódio. Sim. Mas de verdade, assim, obrigada, meninas. Foi bem especial pra mim também, sabe? E entra um pouco do que a Isa falou. Com esse amparo, a gente vê que a gente vai muito mais longe. Quando a gente tem essa estrutura familiar, que igual você comentou, né? Sobre o homem, não é sobre a mulher. É a estrutura familiar, é o apoio. Você vê que você vai muito mais longe. É aquilo que eu falei também. Sozinho, a gente não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum. A gente não anda. De repente, você consegue até andar, mas não anda. Não anda. Principalmente como corpos pretos. Você não anda. dá. Não anda. Pegar na mão de alguém. Tem que pegar na mão de alguém. Até sua mãe precisou pegar na mão da sua avó, né? É isso. Então, tipo, não bastou nem só seu pai. A gente sabe? sempre precisa de alguém. Precisamos. Minha mãe sempre falou, e eu falei aqui no episódio passado, você quer morrer sozinho? Ninguém Quer morrer morrer, sozinho. não. Ninguém quer morrer sozinho, né? Então, Eu vou trazer só uma coisa, assim, que também mexeu comigo, num sentido positivo, porque no final das contas foi um exercício para mim, né? Porque eu não vim dessa família perfeita. E eu sei que a sua minha família família também não é perfeita. Para mim é. Mas pra mim entende? também é, mas eu entendo o que você quer dizer. Então, tipo, Acho que estruturada. Estruturado. tipo, eu tive uma estrutura com meu padrasto, né, por muitos anos, 13 anos que minha mãe ficou casada com ele, aí meio que a coisa, sei lá. Mas, tipo, sempre quis o meu pai e minha mãe, nunca chamei Claro. meu padrasto de pai, Pai. mesmo ele bem querendo. E fazendo merecer, sim, esse título. E, né, a estabilidade também não tive. E eu fiquei pensando, nossa, é muito bom ter essa imagem e tal. Foi até... a gente até conversou sobre trazer seu pai. Eu falei, nossa, vai ser tão bom, vamos ele falar bem da sua mãe, nananã, vamos ver. Aí, isso acionou tanto gatilho em mim. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria, assim, sumir, sabe? Sumir. Uau. Eu tava ali apreciando
a significance, o tamanho, né? E o significado desse encontro e deles aqui, né? Mas ao mesmo tempo te deu gatilhos. Ao mesmo tempo, mas aí, tipo, foi um exercício que eu tive que fazer comigo mesma para evoluir e falar, tá, eu não tive, tem tantas famílias, tantas pretas que também não tem. Isso é o mais normal, Isso infelizmente. é mais normal, infelizmente, sim. Então, tipo, vamos superar nós isso, somos a sabe? exceção, né? Sim. Essa não é a norma. Mas a gente também tem que... a gente tem que lidar com essas coisas, com esses gatilhos e com essas dores E lutar para reverter, né? Exato, porque, tipo, se eles conseguiram, quem sabe eles são... Não sei se são os primeiros das famílias respectivas a terem essa estrutura. Quem sabe, ou uns dos primeiros, né? Não é uma linha totalmente estruturadinha, tipo, 16 gerações, sei lá. E eu pensei assim, comecei a pensar como a gente começa a machucar uma outra, às vezes, se a gente não faz esse exercício de, opa, peraí, deixa eu ser feliz por ela, deixa eu ser feliz que ela conseguiu, pelo menos, sabe? Para dar essa esperança que no futuro eu vou conseguir também, e tantas outras vão conseguir. Sim. Se a gente focar no amor e focar em trabalhar, fazer esse trabalho interior de cura, sabe? E traz muita coisa à tona, mas tem um caminho a ser percorrido. Sim. Então, queria só mencionar que não foi... Ai, meu Deus, tudo lindo. Não, vamos ser reais também e falar que às vezes é difícil ver, mas é importante mesmo assim, sabe? Mesmo assim, para o nosso crescimento como indivíduos que precisamos ser curados, principalmente como pessoas pretas. A gente tem muita cura a ser feita de gerações. Isso é, assim, comprovado, né? A gente traz isso no DNA da gente. Sim. Então, ignorar isso... Historicamente, não é só o DNA, é história, né, também. Sim, sim, tá no DNA por causa da nossa história, então... A cura é comunitária, né? A cura, ela não é sozinha. Isso tipo... É uma prática que a gente precisa... A gente trouxe isso em episódios sobre a cura sendo comunitária. Sim. O quanto que a gente precisa de um ao outro para curar. Sim. Né? Então, essa parte de gatilhos, tipo, não passaria pela minha cabeça de novo. Exato. Porque eu Porque tô nesse meio, sim. entendeu? Mas que bom que você trouxe isso, porque provavelmente trouxe gatilho para outras pessoas. Sim. E eu acho que o mais importante não é nem você trazer só sobre o gatilho, mas para você trazer o como você está lidando com esses gatilhos. Sim. Então, o quão importante que é a gente perceber e trabalhar em cima disso e saber que a gente precisa trabalhar isso comunitariamente, sabe? Sim. Então, é muito... Nossa, esse episódio está sendo revelador aqui para mim. Eu tô com a cabeça girando 10 mil vezes aqui. Mas é muito importante trazer isso, porque você não é a única, entendeu? Então, para você teve um efeito, para a Ruth teve outro, para mim teve completamente outro. E tá tudo bem. E entra novamente, eu acho que entra um pouco nisso novamente, o quanto é importante a gente contar as nossas histórias. E eu falo contar nossas histórias como referência, porque população preta, por muito tempo, a gente não sabe o que é uma estrutura familiar. Se a gente parar para falar de maneira histórica, a gente não sabe. Porque a gente sempre foi separado. Então, a gente não sabe o que é ter família, a gente não sabe o que é ter... são coisas que estão sendo criadas agora, que estão sendo desenvolvidas agora. Já nos separaram para tirar da África, né? Então, exatamente. Já nos separaram ali, separaram nossas famílias lá. Exatamente. Então, é gostoso de ver, porque, novamente, vai existir esse negócio da possibilidade. Eu me perdi porque a câmera tá me ligando. E tá tocando aqui, desculpa. Camila, você já veio aqui, Camila. Hoje não é seu dia. Então, me perdi. Então, eu achei que... Eu esqueci o que eu tava falando.
Você tava Legal pela possibilidade. Não, parando para pensar na forma, eu acho que é legal a gente contar as nossas histórias exatamente por isso, porque você vê que o quanto o racismo, a escravidão, o quanto refletiu aqui. Só que além disso, a gente é muito mais do que isso. Sabe, não é só sobre o processo da escravidão, é sobre o que a gente pode construir, mesmo tendo passado por tudo isso. A gente ainda assim pode construir famílias pretas magníficas, mesmo sendo ou não. Ainda assim, a gente pode construir histórias magníficas. Ainda assim, a gente pode construir amor preto magnífico, seja ele homem, mulher, whatever. A gente pode construir. Porque nós não somos só aquilo que nos foi... Imposto? Não só imposto. Nós não somos só o que a gente passou, mas somos também o que a gente pode construir diante disso, sabe? Então é legal ver essas histórias exatamente por isso. Porque mesmo com tudo, a gente ainda assim está se reconstruindo, sabe? Ainda assim a gente está ressurgindo. Ainda assim a gente está criando. Ainda assim a gente está movimentando. Sim. Enfim, não sei nem porquê. Enfim. Ainda assim. Não, perfeito. Sabe o que eu queria? A gente sair do melodrama. Tá pesado, né? Eu queria sair do melodrama, mas trazer, assim como a Ruth fala, trazendo para Nova York. Trazendo para Nova York. Eu queria trazer um pouco para Nova York. Verão, gente. Verão. Vamos falar um pouquinho de Claro, verão. a gente pode falar. A gente pode falar que foi liberado o uso da maconha em Nova York. A gente pode falar Não sobre tava? isso, porque Já não? está, mas a gente nunca falou no podcast. A gente pode É falar algo sobre novo. isso. É algo novo. Se a gente é a favor ou contra, não sei, mas é o que está acontecendo. A gente definitivamente pode falar sobre isso, principalmente porque a gente quer falar de verão em Nova York. Então, assim, não há verão em Nova York sem maconha. Não dá. Não, eu vi não esses tem. dias uma mulher uma senhora andando por Nova York, e a sobrinha dela perguntou, vó, a sobrinha não, a neta, vó, o que você tá achando de Nova York? Lugar fedido. E Nova York tá meio isso eu ultimamente, vi, né? Eu vi. A minha mãe falou, nossa senhora, se eu fumasse, já tava a high, né, pelo ano inteiro. Porque agora que foi liberado, você tá vendo assim em todo lugar. Não sei nem porque eu falei de maconha, gente. Enfim. Usuários ou não usuários. Tipo... Mas sobre verão. Vai rolar praia, vai rolar churrasco. É isso que você quer saber? Eu quero saber o que vocês vão fazer esse verão, gente. Os planos de verão. Quais são os planos de verão em Nova York? Porque verão em Nova York, só para todo mundo entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de verão em Nova York, a gente tá falando de, tipo, sei lá... É um negócio inexplicável. Não tem explicação Que verão você de falou? Nova York? Cookout. Ah, Tem explicação verão de Nova York? Eu acho que não tem, porque até acho que no Brasil a gente mais vive verão do que A inverno gente no vive, Brasil. sim, sempre. Então aqui a importância do verão é enorme, é bem diferente do verão na Flórida, bem diferente. Sim, do que é o ano verão. inteiro. Aqui as pessoas Exato. realmente, parece que, tipo, às vezes eu acho que as pessoas ficaram enjauladas por tanto tempo. Ai. E quando sai, você sai, você vê, é estranho também. Porque você vê o povo brigando, você vê o povo assim, de um jeito que você fala, opa, Pois Energizado. energia. Será que seria, sei lá, Eu preso? acho que sim, é outra energia, cara. É outra energia. É uma outra energia. Não, e é geral, assim, brancos e pretos. É uma coisa assim, surreal. Geral. É muito fora Cheio do... de vitamina D. E tem outra coisa, né? Aqui, aquelas cores de verão é real, né? Cor de inverno, cor de Sim. verão. Tipo, inverno todo mundo é cinza, preto, talvez um marrom, assim, bem escuro. Uma coisa bem, bem dark, né? Chega verão... Gente, eu vejo todas as cores na rua, eu vejo o rosto das pessoas na rua. É verdade. Tipo, aquela coisa, parece que as pessoas se iluminam, né? Todo mundo feliz, todo mundo vai pra rua, as pessoas falam no metrô. Não As pessoas associado, sorriem, mas as pessoas As pessoas dão tchau. Turistas, né? Não só. Não, eu acho que os locais também, Eu também acho. assim, muita gente correndo no parque pra falar de não sei o quê, do seu cabelo, da roupa que você tá vestindo, do dia. Olha como Nossa, o tempo verdade. mudou. Ou simplesmente sorriem, as pessoas sorriem. Fala bom dia. Hoje eu entrei no metrô e teve um cara com assim, ó. Aí na hora de ir embora ele fez assim, ó. Mas eu percebi que não foi sabe? Não foi na só pra dar maldade. tchau, Feliz. eu te enxergo. E acho que foi muito no sentido, tipo, eu te enxergo. Eu falei, que legal, as pessoas agora estão me enxergando. Porque a gente passou muito no inverno, acho que ficou muito assim, sabe? Fechado, encapuzado. E a gente ainda está, mas em pandemia, né? Ainda para ajudar. Agora saindo, sei lá, 20% da população continua usando máscara. 20%?
Eu achei que fosse mais. Eu li em algum lugar 20%. Eu vejo Não sei bem se a mais, fonte é eu vejo bem mais confiável. nos metrôs. Então ainda tem galera usando máscara, a gente Tem. ainda tá no meio, mas a gente não tá no lockdown, né? A gente não tá Não. naquela coisa que a gente tem que ficar dentro de casa mais, ou não Não. pode ir nos lugares. Então, assim, depois de 2 anos de pandemia, você vê 2 anos de Nova York praticamente vazia, fantasma, né? O primeiro ano ficou fantasma Nova York. Sim. Segundo ano, a gente teve um quase verão, vai. A gente Sim. pode falar, fomos pro parque, fizemos algumas coisas. Mas nem se compara agora, que ainda é primavera, o que eu vi ontem na rua, por exemplo. Que ontem tinha block party na cidade sim. inteira. Ontem todo mundo estava nas ruas, nos Sim. parques, Verdade. em tudo quanto é lugar, assim. Então, eu tenho uma esperança desse verão ser um bom verão, sabe? De Sim. quem gosta de sair, galera de balada, sair e tal. Vai ter evento todo Vai. santo dia nessa Vai. Nova York, assim. Eu acho que vai ter muita coisa para se fazer. Quem vier para cá, melhor época para vir. Eu acho que vai ser o melhor ano também. A gente não tava... A Isa não tava aqui no verão de 2019, mas você passou o verão aqui em 2019. Eu acho que vai ser parecido com a energia que teve verão de 2019. Eu acho que vai ser melhor, porque igual eu falei, acho que as pessoas estavam tão enjauladas. Todo que mundo estão saindo saindo, né? assim, ó. Até quem não sai vai ter que sair, né? Falar, Vai não vou sair. aproveitar porque eu não sei o dia de amanhã. Vai que surgiu outra pandemia. Vai que... Quem Outra nunca sabe. cepa Exatamente. apareça. Pois é. Então, eu acho que esse verão vai ser, assim, sucesso. Tô bem animada para ver o que vai acontecer nesse verão. Bem animada pra gente falar sobre o verão. Bem animado pra ver o que a gente vai trazer nesse verão aqui. Pois é, quem tá vindo do Brasil, eu acho que a galera poderia também deixar uma dica, né? Começar a pôr nos comentários, assim. Sim. Tem tal pessoa em Nova York. A gente acabou de perder a Juliana Alves. Ela até respondeu a mensagem, falou que pena que não viu a mensagem a tempo, mas que talvez ela, né, vai vir o ano que vem. Então, Juliana Alves, a gente tá te esperando. Mas a galera poderia começar também a indicar, né? Quem Claro, quer quem vir tá aqui, vindo pra Nova York, contar suas Exato. histórias. Quem sua já vivência, tá aqui, às quem vezes já está. tem alguém aqui que queira participar, a gente nunca sabe. Então, Sim. se tiver alguém que queira participar, compartilhar histórias, ou se tem alguém para indicar, deixa aí pra gente nos comentários. Tem espacinho aqui pra vocês, tem até 2, dependendo. Tem 2 espaços, tem mais um estúdio, a gente pega um outro estúdio também, não tem problema, mas enfim, que as pessoas também, né, participem com a gente, ia ser bem bacana saber de mais pessoas que queiram vir. Que mais histórias possam ser contadas. Sim. Sempre mais. A Ellen tá aqui no estúdio, ela tava inclusive falando pra gente, porque a gente perguntou aqui pra Ellen, ela vai vir na próxima temporada. E a gente perguntou aqui pra Ellen o que faltou a gente falar. Ela falou, olha, faltou falar da próxima temporada. O que a gente quer pra próxima temporada, o que a gente vai trazer. Então, e ela tava falando um pouco sobre saúde e bem-estar, sobre ser e não ser, por exemplo, vegano, né? E aí eu tava falando que eu vi um documentário sobre veganismo que a gente traz depois no próximo episódio. E os veganos pegaram no meu pé porque eu falei que eu gosto de carne. Eu gosto de carne, gente. Eles pegaram no seu pé e você vai repetir, já falei. Não briguem comigo, me deixem comer minha carne, ué. Vai fazer mal pra mim, não vai fazer mal pra você. Então... Não sei se é só pra você, né? Não sei se é só pra vai você. dar problema também, faz mal pros outros também? É pra sociedade como um todo, gente. pro ambiente. Eu quero... Não sei o que eu tenho, mas eu quero uma vaca de estimação. Ai, Pronto, Jesus. falei. muda Eu pra já tenho uma Índia. vaquinha. Muda pra Índia. É uma longa história, eu já tenho uma vaca. Do Brasil. Do Brasil. Ah, Nem tá. queria. Falei, onde Enfim. que ela vai criar uma vaca aqui agora em Nova York? Em New Jersey. Né? New Jersey, né? Ainda bem que você já tá em New Jersey, que fica por lá que você consegue Não, arranjar eu não moro no meio do mato, né? Mas tem mais espaço. Mas, New Jersey gente, tem mais espaço. Não sei se tem mas mais espaço tem em Nova York. Porque aqui também, uma coisa que a gente não falou, que eu acho bacana a gente trazer para a próxima temporada, até para eu não esquecer aqui. Habitação, né? Questão habitacional aqui nos Estados Unidos, tanto para quem vem, para quem Já tá. já tá, para quem vai passar por aqui. Eu acho que é muito importante. Empregabilidade.
Eu acho que é importante a gente trazer também, porque, querendo ou não, as pessoas vêm para Nova York para quê? Para fazer, né? Então, Sim, tem muita gente assim. Yeah, if you can make it here, you can make it anywhere. Se você consegue fazer aqui, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Então, então assim, é o que dizem, não é? Que esse Eu é o acho que lugar se mais você difícil consegue pra se fazer no na Brasil, vida. minha filha. Pois é, e aí é uma ótima discussão, porque quando as pessoas vêm para cá, as pessoas pensam em enriquecer, né? A maioria, talvez você venha para cá porque você quer encontrar o amor da sua vida. Mas a maioria das pessoas vem para cá para conseguir um emprego, para melhorar de vida, para crescer, Aprender inglês aprender e se perde. para aprender inglês, para aprender inglês, para crescer na vida. Então é sempre em busca de um crescimento, né? Normalmente profissional. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa pauta de empregabilidade nos Estados Unidos, possibilidades ou não, até questão imigratória. Então, se tiver alguém que possa falar sobre questões imigratórias com a gente na próxima temporada, é uma boa. Habitação, emprego. A gente vai falar sobre veganismo, Saúde no geral. questão de saúde Não no só geral. saúde. Saúde e bem-estar, né? Saúde. A gente coloca saúde e bem-estar. Empreendedorismo, eu acho importante também. A gente falou muito pouco sobre empreendedorismo preto, black money mesmo, daqui, que é um movimento enorme nos Estados Unidos, forte. né? Então, e que agora também está criando uma mega relevância no Brasil. Eu acho que dá pra gente fazer esse contraponto, né? Entre essas... Nina Silva, corre aqui! E também a gente tem várias questões, inclusive ecológicas, que a gente pode falar, sustentabilidade mesmo, trazer questões sustentáveis como pauta preta, sabe? Porque a gente... Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que quem fala de sustentabilidade é branco. Preto não tipo... Sim. É muito difícil ver... Não é impossível, tem sempre. Mas quando eu penso em sustentabilidade, na minha mente, se eu pensar em alguém falando, vem uma imagem branca falando sobre sustentabilidade. E hoje há grandes nomes falando de sustentabilidade no De Brasil. veganismo, que tá tudo E atrelado aqui, também, tá bom, tá senhora? tudo aqui atrelado. Eu sei que tá atrelado, mas eu Já tem uma convidada. Ela tá aqui, ó, já mordendo os dedos. Eu sei que tá atrelado, mas eu gosto de carne. Então, tem muitas pautas. Eu acho que a gente precisa entrar mais nessas pautas, precisa entrar mais nas nossas experiências em relação a essas pautas, né? Trazer bastante, assim, o que a gente percebe aqui, o que a gente vive aqui, e também o que está acontecendo no Brasil. Então, se tiver pessoas vindo do Brasil, mais uma vez, que venha sentar aqui para a gente bater esse papo, né? Trazer essa experiência, essa troca mesmo com a gente. E se vocês tiverem também alguma dica, alguma pauta que queira ouvir da gente, não sei, alguma curiosidade, por né? Que a gente tiver em casa, manda aí pra gente nos comentários também o que vocês querem ouvir na próxima temporada, o que a gente deveria falar, o que não foi falado. O que a gente deveria corrigir? Se a gente fez alguma coisa que te deu gatilho, como a Isa mesmo estava falando, assim, de gatilhos ou não, ou trazer mais pautas, talvez... Que deem gatilho. Que deem mais gatilho para a gente movimentar mais, enfim, né? Interage com a gente também, porque aí não fica só nós três aqui falando, e a gente não sabe o que está na cabeça de vocês que estão em casa. Então, eu acho isso também é bem importante, assim, para que a gente continue fazendo o Pretas mover e crescer, como já está crescendo. É isso. Sim. Obrigada por mais uma temporada. Obrigada por estarem aqui, pela presença, por trazer suas curiosidades, por trazerem as conversas para, sabe, vulnerabilidade. A gente foi super vulnerável essa temporada, assim. A gente realmente abriu o coração. E eu acho que a gente conseguiu conectar de uma forma, não só com quem está assistindo e ouvindo, mas entre a gente, assim. Então, só tenho a agradecer. Foi uma temporada bem incrível. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com quem veio. E
A gente se vê daqui 4 semanas ou um pouquinho mais. A gente se comunica Boa. pelas redes sociais. Falar que a gente vai dar uma paradinha, né? Exato. A gente Aproveitar um vai- pouquinho o verão. A gente precisa de umas férias e vocês precisam assistir os outros episódios, porque o número de seguidores no Instagram não tá batendo com os números dos inscritos dos canais. Então a gente, né? Vai agilizar. Vamos assistir, gente. Vamos apoiar aí os projetos. Mas é isso. Muito obrigada. A gente volta com a próxima temporada, com muita novidade, com muita coisa para falar. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. É isso. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Imagina. Nós. É nóis. Acabou. Yeah! Thank you, Wolf. Thank you. Thank you so much. Aqui é o coração.